só para falar aqui. Aqui atrás, tá gravando? Esse é um. Ele falou que não, aqui também. Tá, né? Bom. Bom, pessoal, então, dando início então ao nosso último seminário desse ano de 2014, a gente tem a satisfação de trazer o Lucas Novaes, que foi mestre aqui pela Escola de Economia, já está trabalhando com a gente há algum tempo, e agora está como pesquisador visitante do CEPESP. Então, está desenvolvendo uma tese que é muito parecida com o que a gente tem feito, e aí foi trazer essa questão dos promiscuous politicians and the problem of party view. Acho que é um tema que interessa a todos, e como eu falei, bastante a ver com o que a gente tem feito. Agradeço bastante ao Lucas por ter aceito o nosso convite e discutir aqui com a gente a evolução do trabalho. Obrigado. Eu que agradeço, Lino. Obrigado por me convidar, apresentar aqui. Obrigado por vocês terem vindo. Vou apresentar um trabalho que já está mais ou menos a ponto de mandar para um jornal, e isso é ótimo, conseguir mais comentários para poder incorporar e finalmente acabar com essa história que eu já estou cansado desse ver e rever esse papers. Bom, começar aqui então mostrando essa planilha que eu encontrei quando eu estava, uma planilha muito parecida com a que eu encontrei quando eu estava fazendo o trabalho de campo, uma planilha de um deputado, e que vocês podem ver aqui que tem 4 campos, mostrando aqui primeiro o nome do colaborador local desse deputado, e segundo, onde esse colaborador local trabalha, e agora essas duas últimas que são as mais interessantes é a quantidade de votos que cada um desses colaboradores locais prometeram ao deputado, e por último, quanto que o deputado prometeu pagar por esses votos. Em geral, eles negociam juntos quais são esses valores, e é uma relação muito de negócio, não é uma relação totalmente política, muito mais parecida com uma relação de negócios. E quero ressaltar que, de acordo com as entrevistas em campo que eu fiz, discutindo esse tipo de jogo político com lideranças partidárias, aparentemente cada deputado tem ou a maioria dos deputados tem uma planilha parecida com essa. Claro que, sei lá, tem tiririca e seus sononos, que eu não sei se tem uma igual a essa, esses puxadores de votos, mas esse tipo de relação de lideranças locais é muito comum na política brasileira. Bom, e a relação aqui é muito clara. Quanto mais pessoas os deputados conseguirem contratar, maior será a quantidade de votos para esse deputado. E, como a gente sabe, através de inúmeras pesquisas de opinião e algumas pesquisas sobre o voto no Brasil, em especial votos para cargos legislativos, a decisão de um eleitor apoiar ou não um candidato, em geral, não se resvala na opinião, na identificação ideológica desse deputado, e sim em qual é o político que ele conhece e quem esse político está apoiando. Isso é o mais importante para a decisão do voto. Bom, o objetivo do meu projeto então é entender como esses partidos não programáticos, isso é, partidos clientelistas, que fazem esse tipo de lista, como eles se organizam para ganhar eleições. E se para cargos majoritários de marketing político e plataformas de governo podem fazer alguma diferença, e com exceção de alguns puxadores de votos, como eu mencionei, a maioria dos deputados conseguem votos construindo uma rede clientelar como essa. E para isso eles necessitam de brokers, ou seja, esses cabos eleitorais. Bom, o objetivo do projeto então, se utilizar brokers é parte fundamental para a operação de partidos não programáticos, mas ainda sabemos pouco como esses partidos se organizam. Sabemos que, em geral, são partidos estruturalmente muito pouco institucionalizados e muito frágeis. Em sistemas onde vários partidos utilizam essa mesma técnica de contratar brokers locais para conseguir votos, redes
brokers precisam ser fiéis, não precisam necessariamente ser fiéis ao mesmo partido. E os partidos têm um grave problema para segurar esses brokers entre uma eleição e outra. Eu quero entender como os partidos são organizados e como eles sofrem com a infidelidade desses brokers. E, bom, se sem brokers não tem como esses partidos e candidatos desses partidos coletarem votos, porém brokers mudam de partido regularmente, provavelmente esses partidos são fracos do jeito que eles são, pela sem incapacidade de manter brokers dentro do partido. Tem uma pergunta. Como é que você conseguiu aquela informação da tabela anterior? De Bom, quanto pagou? Não, então, eu vi uma tabela dessa, mas essa aqui é de mentirinha. Protótipo. Tá. É, Tá, você não pode não falar posso nem. mostrar. Tá. O cara me Só mostrou, pra provar que o cara tem. me mostrou no computador dele, assim, achei gostosão. E você que inventou esses nomes aí, bem criativo. Pô, é difícil você sentar e começar a inventar nome. Bom, isso aqui, o clientelismo é possivelmente a forma mais comum de se fazer política, e fora da Europa Ocidental existem mais partidos não programáticos, clientelistas, do que o contrário. Em geral, uma carga bastante negativa com o termo clientelismo, e também uma certa dificuldade em definir o termo. Não é isso que eu estou preocupado no trabalho. E para o meu propósito, o clientelismo é somente uma forma de fazer política que se resume em uma troca de favores entre um patrão e diversos clientes. E uma coisa que não há ambiguidade nos modelos teóricos de clientelismo é que essa relação exige um frente a frente entre um ente político e os clientes. Por quê? Porque o político tem que monitorar que o cliente vota realmente em quem ele está apoiando, e por outro lado, o eleitor tem que saber que ele vai receber o bem privado que o político está oferecendo. E como o clientelismo exige individualização, partidos que desejam eleger um candidato em distritos com dezenas de milhares de eleitores, ou seja, um deputado federal, por exemplo, eles têm um problema, porque eles têm que, de alguma maneira, alcançar diversos eleitores, e todos esses eleitores têm que ter alguma interface pessoal com esse deputado. E para isso, o político contrata uma série de brokers, que é esse nível intermediário aqui, e com isso ele consegue multiplicar a rede de apoio para se eleger. Para se eleger. Esse cabo eleitoral não é um candidato. Pode ser. Pode ser. Se o partido político são organizados para resolver problemas que políticos não conseguem resolver sozinhos, motivar os brokers é o principal problema organizacional de partidos não programáticos. Bom, já existem diversos trabalhos hoje que falam sobre como essa relação entre broker e candidato é complicada. Em geral, como toda relação de principal agent, tem um sério problema de oportunismo. E é muito complicado, primeiro, para o candidato garantir que o broker vai exercer o esforço necessário para garantir os votos que ele prometeu. E, em segundo, é muito complicado para o broker mostrar para o candidato a capacidade política dele para reunir votos, o maior número de votos possível. E, além do mais, como revelar que o broker entregou os votos que ele prometeu se o voto é secreto? Em geral, a literatura tenta de diversas maneiras verificar como esse broker garante esses votos para o candidato. Uma delas, por exemplo, diz que o broker ele leva a gente a comícios, e quando leva a comícios mostra o potencial político dele. Mas aqui no meu trabalho eu uso uma maneira muito mais simples de como eles resolvem esse problema, que é exatamente, eles incluem o broker no partido como políticos locais. Então, ao transformar esses políticos em políticos locais, uma série de problemas de agências são resolvidos. Então,
partido coloca esse broker como prefeito ou vereador e o resultado da eleição desse prefeito e desse vereador é uma maneira muito clara de mostrar a capacidade política desse sujeito. E com isso, ele pode ganhar muito melhor o preço do apoio político. Porque se a gente olhar, lembrar da tabela que eu mostrei, em geral eles sentam numa mesinha e contratam aquilo. E para contratar o valor de votos e a quantidade de votos, eles usam eleições passadas para saber como eles vão conseguir entregar esse número de votos. Você está colocando uma maneira que, na verdade, o cliente foi lá e pegou o broker, certo? Mas no fundo, que eu expliquei da acho que eu sei, na verdade, esse aqui, na verdade, tem um cara local e um cara que já é político, aí o cara faz uma ligação com ela. Então, sim. Não, é diferente de uma polícia. Eu simplifico um pouco aqui a história, mas em geral o que é o importante aqui tem um candidato do partido que necessita do broker e ele também vai ter uma rede. O problema é que o candidato não tem como atropelar esse broker para atingir essa outra camada embaixo, que são os eleitores e também, sei lá, outros cabos eleitorais. O importante é que para o candidato ele tem que passar por esse broker para contratar toda a rede de apoio. Bom. Deixa eu só uma coisa aqui. Se o cara é do partido, se o cara é candidato pelo partido, se elege pelo partido, por que ele pode mudar tão facilmente, é tão baixo o custo? Vou discutir bastante isso. Mas a ideia é que ele... Próximo slide. Não necessariamente vai discutir isso, mas eu não acabo perguntando qual é o papel do partido, porque, exceto pelo fato que o partido precisa aceitar a filiação do candidato local, então o contrato entre o candidato, sei lá, o candidato federal, o candidato a prefeito, qual é o papel do partido nesses dois? Quem tem que mediar esse contrato? Não pode ser um contrato direto. Não, em geral é um contrato direto. Eu coloco aqui o partido só como ele dando identidade para os dois atores. Em geral, é uma... quer dizer, bom, o projeto... Quer dizer, no fundo você vai... Desculpa, não, por favor. É porque o raciocínio dela é mais radical que o meu. Você está argumentando que esse é um mercado clientelista, é um mercado de brokers. Então, é um mercado, supostamente, como é que funciona uma eleição? Você tem um monte de brokers locais, se eu sou candidato, eu vou entrar nesse mercado comprando brokers, que compra voto. Como é que se informa os preços desse mercado? Como é que funciona esse mercado e por que ele está em equilíbrio? Bom, quer dizer, se eu estou assumindo que tem um mercado, tem um monte de teoria sobre o mercado que me diz que esse troço vai estar em equilíbrio em alguns momentos e não vai estar em outros. Então, em outra parte do projeto eu mostro que o partido é muito importante, por exemplo, com governadores, porque governadores garantem que o candidato a deputado terá um maior número de candidaturas locais que ele pode apontar. Porque uma vez que o governador tem a liderança, tem recursos, ele pode dar dedaço, falar, não, meu partido vai ser aqui, meu partido vai ser ali. Então o partido é muito importante para dar os recursos para o candidato escolher diferentes brokers. Mas aqui a relação que eu estou explicando é entre o candidato e o broker. Desculpa, então, eu sei que você tem bastante coisa para falar, mas eu não entendi o papel do governador aí, se você puder explicar novamente, por favor. Está no slide? Não, o governador, no paper eu não uso muito, eu uso mais no projeto. Mas a ideia que tem aqui, uma vez que o governador ganha ou perde, a quantidade de prefeitos que o partido pode colocar dentro do estado varia muito, assim, tipo 40% a 50%. Então, o papel do governador e do partido é muito importante porque garante um maior número de brokers que o candidato pode contratar. Entendi. O governador ganha e perde, eu não entendi. Quer dizer, se o governador, se muda o governador, os prefeitos mudam de partido, é isso que você está dizendo? Em geral, sim. Então, se o governador perde... Se varia muito os recursos do partido, diminui a capacidade do candidato em contratar broker. E porque o partido não tem capacidade... Então tem um poder entre o governador e o desempenho para deputado federal. Sim. Que é outra parte do projeto. Na eleição seguinte, é isso?
na eleição seguinte. Quer dizer, o cara perde nessa eleição em T mais 4, o partido dele vai pior do que foi em T, porque perdeu o governador. Sim, ele vai perder, não porque os eleitores agora rechaçam o partido do governador que perdeu, e sim porque o partido vai ser incapaz de colocar mais brokers que daria votos para os deputados soberanos. Mas até agora a gente só está falando de partido, já notou? É o partido do governador, o partido do prefeito, o partido do candidato. Mas você ficou perguntando de partido. Não, eu sei, mas esse mercado aí... Mas segue. Depois que eu quero falar, tem uma literatura sobre clientelismo que você parte, que assume a existência de partido. Eu acho que tem um pouco aí de... Não, sim, tá. é verdade. Mas... Só sustenta sempre tem partido, né? Sim, né? Isso. Não, eu acho que é importante colocar partido na história, mas para esse projeto, especificamente para esse artigo, eu quero saber exatamente essa relação da base da pirâmide partidária com os candidatos. Bom, então, exatamente esse é o problema. Que quando não há maneiras de segurar o broker dentro do partido, uma vez que esse candidato local, que é o broker, mudar de partido, o candidato X aqui não vai ter mais nenhum acesso aos eleitores que o candidato local controla. Então, e o problema é muito claro, porque uma vez que esse candidato local se candidata e mostra para todos os partidos a capacidade eleitoral dele, todos os outros partidos vão estar potencialmente interessados em contratar ele. E como varia muito os recursos que um partido pode conseguir de ano eleitoral a ano eleitoral, varia muito a quantidade, varia muito a base de brokers de partidos no Brasil. Então, cada partido, de uma eleição a outra, varia muito a base da pirâmide partidária. E não só no sistema brasileiro, como em vários outros países da América Latina, da África, do Sudeste Asiático e na Índia, há uma variedade de partidos que buscam voto da mesma maneira clientelista, e brokers, se puderem, vão navegar entre diferentes partidos. No fundo, não sei se concorda, mas os candidatos A e B, eles são programáticos, sim. O que não é programático são os locais. Esse ele veste a camisa de esquerda e direita, dependendo do quantidade de dinheiro que paga para ele. Mas por que candidato A e B seriam programáticos? Porque, enfim, como você está mostrando aí, seria isso, né? Porque ele continuou no extremo A e no extremo B. E quem está mudando aqui é o seu privilegiado. Sim. Você pensar que o partido organizado de maneira mais geral, internacional, aqueles lá continuam sendo programados. Quem está se adaptando ao programa por benefícios financeiros é o do meio, de certa maneira. Não, mas Claro. sim, não. A ideia aqui de programático e não programático é a maneira que o candidato e os partidos se colocam para os eleitores. Aqui, claramente, a diferença é que, para partidos programáticos, os eleitores escolhem um partido porque eles recebem um bem coletivo que o partido pode ofertar. Agora, em partidos não programáticos, o eleitor escolhe de acordo com o que ele recebe privadamente do partido. Deixa eu pensar na verdade, isso é o político programar. Na verdade, o eleitor não é movido por bandeiras de... Especialmente para... Me parece mais o eleitor que não está preocupado com o seu trabalho, mas não o fato de não ter partido sem programa, parece. Não, a minha questão é assim, só para tentar resumir até agora. Tem eleição para governador em T. O governador perdeu. O governador perdeu, logo as eleições, o desempenho do partido dele nas eleições para prefeito em T+2 vão ser menores, né? Quer dizer, o desempenho dele vai ser pior do que foi em T-2, digamos assim. Porque ele tinha governo e agora não tem mais. Uma vez que diminui o número de prefeitos eleitos, eu vou ter menos brokers, que você está chamando aí, mas capazes, prefeitos, vereadores, o desempenho geral dos partidos nas eleições locais, vou ter menos gente trabalhando com os candidatos a deputado em T+4. Logo, eu vou ter um decréscimo também no desempenho em T+4. É isso? Dos deputados federais e estaduais.
política. Mas especialmente Estou tentando entender. Não necessariamente ele tem que ser eleito para ser o broker do Sim, não, claro. candidato. Eu sei, mas estou dizendo, o fato dele ser eleito faz diferença, ou não? Não sei. Se o seu mercado de brokers é igual, tanto faz ser eleito ou não ser eleito. Bom, ele tanto faz ser prefeito, vereador, não sei o que, tanto faz ser partido, não sei, quer dizer, na verdade o cara está ali para, em troca, ele está no mercado. Mas a diferença é que ser eleito não pode usar marca, né? Isso, não. Não, mas do jeito que você está pensando, o cara concorrer à eleição local é para revelar um sinal de que ele é capaz de juntar, de ter votos para a eleição e depois vender isso para o deputado federal. Mas obviamente que muita coisa acontece da eleição para prefeito, vereador, até esses 2 anos. Se o cara não foi eleito, essa capacidade que ele teria pode ser menor se ele não foi eleito. Sim, na análise empírica, eu tomo isso em conta desde. Lógico que. Agora, uma outra coisa interessante, seguindo o raciocínio da Avelino, é que você pode entender proposição de emendas como uma tentativa do candidato a deputado federal de estabelecer uma relação direta com o eleitorado local. E que talvez, pelo que você está contando, se eu perco uma rede de brokers, entre porque o governador não foi eleito, talvez nessas situações o cara, candidato a deputado federal, esteja mais inclinado a fazer mais emendas locais para compensar essa falta de... Ou ainda ele faz emendas para manter os brokers antigos. Uma vez que ele manda uma emenda para o candidato Y, esse cara fala, então você está me pagando de uma outra maneira. Então, não necessariamente ele está bypassing o broker. Que é uma interpretação minha de setor. Bom. Bom, a ideia é que para o broker a melhor maneira de ganhar o máximo possível com venda de votos é ele se manter disponível para todos os partidos. E essa ameaça de que ele sempre vai estar mudando de partido, que ele pode mudar de partido, é uma coisa que vai ruir a estrutura do partido, porque uma vez que o partido é impossibilitado de manter bases locais que sejam perenes, vai ser cada vez mais complicado para o partido estabelecer uma conexão direta com eleitores. Possibilidade de você está mais caro, né? Oi? Se o cara institucionalmente é mais fácil para ele migrar de partido, a gente sabe que ficou mais caro. Mais caro. Não é que ele impossibilitou. O preço Mas, que sim, exato. Mas ainda assim, como é que se explica, por exemplo, a queda na volatilidade a nível local? Aquele trabalho da Maria Hermínia figurando sobre a queda na volatilidade em geral e sobre a correlação entre desempenhos eleitorais em diferentes eleições. Bom, se o partido é tão volátil lá embaixo, eu não deveria observar tanta... Quer dizer, se você olha para o Estado, a volatilidade pode ficar igual e está todo mundo trocando de camisa, não tem problema nenhum, mas elas foram no nível local. Isso é que eu acho que é mais relevante aqui. Eu acho que por causa da fidelidade partidária. então recente, é isso. Antes da regra. Isso. Mas eles fizeram para trás. Mas, bom, de qualquer maneira, pode ser que haja uma solidificação mais de, como a gente pode ver aqui, isso de 2000 e 2012, a norma ainda é trocar de partido. Isso são prefeitos entre uma eleição e outra, e a média são 40% deles trocam de partidos. Mesmo que exista uma menor volatilidade no local, a regra ainda é muito clara, que cada vez ainda é muito comum prefeitos trocarem de partido. Talvez com exceção do PT e do PSOL, que é um partido de esquerda, e o PMDB, que é uma parte muito interessante, a regra... O PT é um partido interessante. Não, teoricamente é tudo vendido ali, não é isso? O que é o PP? O PP é um bando safado, vendido, deputado de aluguel, não é Eles isso? têm um monte de governadores. Eu sei, mas estão ali.
vários indicadores que eu tenho no PP me lembram isso, por exemplo, um pouco no PP. Ô, Vilinho, vai estar no YouTube isso depois, hein? Bota aí, bota aí. Vamos editar o vídeo. Questão de preconceito, é campanha do ódio contra o PP. Não, falando sério, tem uma coisa interessante. Organizacionalmente, o PP é um partido que várias vezes eu olho para as coisas. Não, certamente há variações entre os partidos. Isso é uma coisa que bom, depois a gente fala. Rapidão, Lucas. Por que os prefeitos não são afetados pelas regras de migração partidária que constrangem os deputados federais hoje? Eles São? são. Então, isso aqui eu vou mostrar. Esse é antes da regra. Isso. Tá. Não, esses são todos agregados, só para ilustrar. Ah, beleza. E isso é origem. Você está vendo proporção de prefeitos que eram presos no partido e que saem do E partido. depois da eleição, a proporção deles que saem Que saíram desse partido. E qual é o cargo? Ou para prefeito? Aqui eu olho só na próxima eleição municipal. Você está olhando durante o mandato, você mudou de partido, é isso? Tem mais 4. Tem mais 4. Quando ele concorre a alguma outra eleição, inclusive para prefeito, se ele mudou de partido. Isso. E quem não concorreu? Está fora aqui, mas eu também tomo em conta em outras estimações, mesmo assim, aí chega a 20, 25%. Diminuiu bastante porque tem um atrito muito alto entre uma eleição e outra. Então a ideia é a seguinte: partidos dão incentivos para seus membros construam bases locais fortes, dão autonomia para esses candidatos locais para construir uma base local para cada vez mais expandirem a base de apoio. Porém, os partidos têm muito poucos mecanismos para disciplinar ou manter os seus quadros. Se partidos tentarem de alguma maneira controlar a atuação da política local, ou estiverem momentaneamente impossibilitados de pagar o preço desse candidato local, o político estará sempre de malas prontas para ir para outro partido. E a chance de encontrar uma nova casa, particularmente no Brasil, onde os partidos são muito similares, é muito alta. E como o capital político construído não é para o partido, então se o candidato local mudar, todo o apoio que o partido detinha anteriormente no município vai se esvair. É como se o partido nunca estivesse existido no plano local. Então, só para entender, então o papel da regra eleitoral para a existência desses brokers, você poderia ter esse tipo de situação mesmo, por exemplo, você tem distritos eleitorais, um voto distrital que nem nos Estados Unidos. O que mudaria ali é só que em vez dos brokers serem vereadores, seriam pessoas dentro do distrito, é isso? Sim, mas... E aí você teria dificuldade de ver, né, você teria esse problema aí de informação, que você não saberia se o cara, de fato, ele conseguiu atrair os eleitores ou não. Porque aí você não tem... Exato, esse é um dos grandes problemas de brokers que não são candidatos. E também nos Estados Unidos, outro problema é que é um problema muito maior de esforço do que de troca de partido, porque é muito mais difícil você trocar de partido onde os partidos são claramente programáticos e dão benefícios coletivos por seus apoiadores. Mas o papel da regra eleitoral, então, para essa história é pequeno, não é? Você não resolveria esse problema mudando, fazendo uma reforma política que afetasse... Bom, você vai discutir isso no final? Eu acho que fidelidade partidária importou bastante. Tá bom. Bom, aqui mostra uma correlação muito negativa entre infidelidade. Então, quanto mais infiéis forem os candidatos do partido, menor será o apoio do partido no município desses candidatos. Aqui são votos para deputados, ou proporção de votos do partido no município desses candidatos. Então, cada vez esses deputados se tornam, e os candidatos a prefeito se tornam mais infiéis, menor será o voto que o partido vai receber. Você está usando os candidatos, não prefeitos. Candidatos, todos os candidatos. Então, só para entender, desculpa, Claro. só o timing aí, então, eu mudei de partido, sou prefeito, mudei de partido... Não precisa ser emergente. Você se candidatou a prefeito, pelo que ele está Isso. colocando aí. Candidato a prefeito. Isso aqui é 2 anos depois. E isso vai para 2 todos anos os depois. partidos. Mas isso aqui é só para ilustrar. Mas então, você está vendo, o cara mudou entre 2000 e 2004 e
está pegando ali 2002. Isso, É isso? Isso, exato. Isso, ele está pegando a eleição do meio. Infelizmente não é não tem correlação, como- não dá para ser uma coisa causal, é por correlação. Isso aqui é totalmente correlação. Quer dizer, tem dois switches aí, possibilidades, 2000, 2004, 2004, 2008, não é isso? Isso. É. E aí para todos os candidatos, Sim. qualquer partido. Pô, até que mudou pouco, hein? O que é ruim? É, porque eu quero ser me eleito aí. Se eu perder a eleição, a unidade de partido não é tão grande assim. De repente tem vários partidos, tem partidos diferentes. Você tem como identificar quais desses candidatos são possíveis brokers? Porque aí se a fidelidade Todo partidária mundo tem que ser Todo fidelidade, mundo, infidelidade do broker. Não, não é possível. Que é broker mesmo, assim. Tô assumindo que... A Oi? partir dessa hipótese. Não, eu tô assumindo que eles são todos brokers. Tá, sim, é, bem. Ah, tá. E, tipo, o Fernando Henrique falou isso. Só vamos usar Se o Fernando Henrique falou, tá falando. Então, Ele escreveu. a fidelidade partidária Tem é uma broker. relação. Qual é a história que você tem investigar? Qual é a história? Bom, aqui eu quero mostrar causalmente que isso acontece. Que é, Dino, qual é a história que você tem isso, se puder perguntar? Por que você perderia? uma vez que quanto mais prefeitos de um partido mudam de partido depois das eleições, menor vai ser o apoio desse partido no plano Mas local. não é prefeito, é candidato. Né? Candidato, É. desculpa, candidato a prefeito. Por que você poderia? Qual é a sua teoria para isso? Eu não entendendo. Porque uma vez que esse candidato, melhor, na média, um partido recebe no plano local 2, 3% do voto total. Uma vez que esse partido coloca um prefeito para concorrer, esse número salta para 8. E uma vez que esse candidato a prefeito fica dentro do partido nos próximos 2 anos, esse número salta para 10. Agora, se esse candidato a prefeito decidir mudar de partido, retorna para 3%. Isso é o grave. A história deles, por que acontece esse efeito? Qual que é a história que você está contando para ter essa responsabilidade que você vai falar depois? Isso eu não entendi. Porque esse candidato a prefeito vai receber outras ofertas de outros partidos. E uma vez que ele recebe ofertas de outros partidos, qualquer chance do partido receber votos no município desse prefeito não vai existir mais. Vai, Acho que só a pergunta dele então, o candidato a prefeito daria votos para o deputado federal, para o mesmo partido, porque está oferecendo bens privados, é isso? Aos eleitores? Sim. E que tipo de bem privado? Você está pensando em compra de voto mesmo? Eu só estou um pouco dúvida com relação a isso. Eu acho que compra de votos, ou até uma reciprocidade entre o político local e os candidatos, que hoje em dia, apesar de ser uma teoria sociológica, já é muito mais utilizado do que o simples troca de bens no local. Então, se com uma implicação, talvez, se pensar que não candidato, mas prefeito que se elege incumbente, teria mais acesso a recursos, eles estariam um ganho ainda maior de votos? Ou você acha que a troca de favores não necessariamente depende do cara ser incumbente ou não? Eu acho que não depende necessariamente. Eu acho que sim, há esse mecanismo, só que como a gente vai ver, não parece que importa muito. Por que os partidos aparecem 3 vezes? São 3 ciclos eleitorais. 2000, 2004, 2004, 2008. O PFL era aqui em 2002, aí 2004 foi para cá, 2008 foi. Quer dizer, quanto de candidatos eram no PFL? Isso. Ou que mudaram Eu de faço partido? isso por ciclo. Os candidatos mais muitas vezes mudaram de partido. Isso. Mas você só sabe que o PFL de 2000 mudou só em 2004, depois só em 2008. Porque ele tem 2 entradas só. Não entendi a terceira. Em 2000. Até 2012, isso. Mas esse 2000 esse cara não mudou de partido, ele está se candidatando em 2000, esse não é início do seu ciclo. Não, eu vejo os candidatos de 2000, se eles mudaram em 2004. Os candidatos de 2004, se eles mudaram em 2008. Os candidatos de 2008, se mudaram em 2012. Ah, entendi. Você é mediante. Isso. E aí a proporção de votos para deputado ocorre bem. Isso. O que é estranho, porque você poderia imaginar que talvez o cara tenha ficado mais infiel porque ele Sim. percebeu que... Não, esse é um problema dos dados, porque infelizmente não dá para saber exatamente quando o cara muda de partido. O
que dá para saber, e não tem dados, há outras bases, mas não tem nenhum que mostre exatamente. Mas você podia pegar, em vez de pegar o ano no meio, versão no meio, você podia pegar a versão seguinte, em vez de pegar, por exemplo, 2000, 2004, você pegou 2002, podia ter pegado a versão 2006? Ah, não, posso tentar isso. Agora, uma coisa que apazigua um pouco é porque, como tem um ano de janela entre mudar de partido e se candidatar, então na verdade ocorre 3 anos depois a troca de partido. Mas, de qualquer maneira, assim, é um problema que é difícil contornar. Então, para testar como a infidelidade de brokers afeta candidatos que dependem do esforço deles, eu vou olhar deputados e prefeitos no Brasil. Deputados e prefeitos têm relação muito simbiótica, como eu já expliquei, mas mais especificamente a ideia é ver como a decisão de prefeitos de migrar de um partido ao outro, ou seja, como a base da pirâmide partidária muda, se isso influencia o topo da pirâmide. Então, para testar a hipótese, eu coleto dados dos 2000 e eu faço uso da decisão judiciária. Bom, então, a lei de fidelidade partidária tem uma história boa, que é no início da gestão Lula, o DEM se deslocou para a oposição, mas claramente a estrutura partidária do DEM, ou do então PFL, não estava preparada para confrontar o partido no poder. E o maior controlador de recursos do Estado. Porque o partido, desde muito antes da democratização, se valia de recursos do Estado para angariar voto e fazer seus currais eleitorais. E colocando a sigla em oposição ao governo, diminuiu, e também a diminuição da discricionalidade dos governadores em despender recursos pôs em xeque o modelo eleitoral do PFL. E com isso o partido entra numa crise muito grande, vários quadros começam a sair do partido, e principalmente no Congresso. Então, para tentar estancar essa migração, o partido consultou o STF pedindo esclarecimento sobre a fidelidade do partido, e a Corte emite resolução dizendo que partidos e não os candidatos são quem ganham as eleições. O que quer dizer que o STF aumentou o custo de saída daqueles candidatos que ganham a eleição. Ou seja, diminui o retorno para mudar de partido se você ganhar a eleição. Para qualquer cargo. Então, isso é uma coisa interessante porque, primeiro em abril, o STF fala que não, isso vale para deputados federais. Em final de outubro, 20 de outubro, por aí, de 2007, o STF estende a lei para cargos majoritários. Então, estende para prefeitos só em outubro, quando a janela para trocar de partido já tinha terminado. Então, teoricamente, a lei de fidelidade partidária não é um experimento natural, porque é uma série de tempo interrompido. De qualquer maneira, é muito provável que para os prefeitos a imposição da lei de fidelidade partidária foi de certa maneira imposta exogenamente. Tanto é que ninguém sabia quando essa lei seria estendida para prefeito, e assim como a reforma política hoje, ninguém sabia quando a lei de fidelidade partidária ia ser imposta no Brasil. Além disso, foi uma lei que foi colocada em prática pelo Judiciário e não pelo Congresso, então, por um membro independente que não exatamente joga o jogo, mas que fez a regra do jogo. E, além disso, a pequena janela que o prefeito poderia trocar de partido estrategicamente para valer da lei, praticamente não existiu. Peraí, você está querendo dizer que o Supremo toma a decisão em abril? Deputado federal.
para deputado federal. Diz que os mandatos legislativos pertencem ao partido, por causa da consulta do DEM. Isso. E que ninguém antecipou isso até outubro. Quer dizer, ia ser legislativo do jeito, majoritário. Não ia ser, quer dizer, dificilmente os caras Não, mas... foram pegos de surpresa. Isso que eu estou falando, ali todo mundo é escolado. Não, pode ser, mas agora eu tenho dificuldade de ver como um cara que vê essa decisão do STF vai entre abril e outubro, sem saber se essa lei vai valer para ele, de alguma maneira agir estrategicamente. E mesmo se ele faz isso, a ideia é que a barreira de saída é dada para quem ganhar a eleição. Então o cara tem que ganhar a eleição para se valer. E como eu vou usar a RDV para saber, para medir isso, nesse ponto é completamente exótico. Ou seja, então, de certa forma... Eu não preciso da ignorância dele. Só para... Se tudo que o cara quer com a eleição é sinalizar que ele é capaz de angariar votos, né, com a fidelidade partidária, o melhor que ele pode fazer é, na verdade, perder a eleição por pouco. Né, porque ele mostra que eu consigo... Né, agora, hoje em dia, sim. E depois da lei, sim. Se é só isso que ele se preocupa, sim. É mesmo. O melhor para ele é perder a eleição por pouco. Se o ganho de mudar de partido é tão alto, sim. E se a máquina local não é relevante para ele continuar a ser um bom grupo? Então a lei estabeleceu custos de saída altos para candidatos vencedores, que restringiu os ganhos de mudar de partido. E o meu desenho de pesquisa integra o antes e depois da lei de fidelidade partidária para ver como o grupo de políticos locais que estão sujeitos à nova lei altera seu comportamento em comparação com o grupo de políticos locais que não estão sujeitos à lei. Então, para saber a diferença de comportamento entre quem ganhou e quem perdeu, antes e depois da lei. Se você falar sobre a probabilidade desse cara se reeleger, aumentou ou diminuiu depois dessa mudança da lei ou não? Porque agora eu tenho menos dinheiro, né? Então... Ainda não aprovou, né? Mas é provável que aprove. Porque o Supremo já tem quase aprovado isso aí. Do recurso Mas de eu empresa. não vejo isso. É verdade, o que ele está levantando é se o Supremo proíbe o financiamento de campanha da empresa, vai reduzir os recursos, digamos assim, legais disponíveis. Legais isso não é discussão. Então esse Entendeu? Esse é o problema da nova lei, né? Porque você pode reduzir a fonte de pagar ou aumentar o custo. Aumenta o custo. Né? Então isso deve ter efeito na... se aumentou, agora você tem que pagar mais por cara mudar de partido, aumentou o custo. Sim, porque aumenta o... então isso tem efeito sobre o cara pode se reeleger ou não. Né? E você vai reduzir os recursos disponíveis que você tem, teoricamente, para comprar esse voto. Sim, na margem... eu quero saber, é interessante ver isso. Então, o RDV permite determinar se ganhar a corrida ou perder a corrida para prefeito, como é uma decisão aleatória, se isso impacta na decisão de carreira do prefeito. E aqui a gente vê que, se antes da eleição a diferença entre quem perdeu e quem ganhou era muito pequena, a probabilidade de mudar de partido, depois da lei de fidelidade partidária, realmente cai muito a probabilidade que o ganhador vai mudar de partido. O que é o eixo X de novo? O que é o eixo Y? Aqui é a probabilidade de o cara mudar de partido. Então a margem negativa o cara perdeu, a margem positiva o cara ganhou. E aqui, então, aqui é antes da lei de fidelidade e aqui depois. E diminui pela metade a taxa E aí o cara que está mudando de partido, concorrendo, por exemplo, para... Quer dizer, vereador o cara não concorre, né? Então é prefeito de novo, né? Prefeito de novo. E uma coisa importante aqui é que bom, o controle também por atrito e mesmo assim se mantém o dado. E o que significa controle por atrito? Eu coloco 0 para atrito
candidatos que não aparecem na próxima eleição. Zero, o que é o zero? É o cara que não se recandidatou. Se o cara não mudou de partido, se o cara saiu da base, ele ganha zero na mudança de partido. Então, o intercepto cai bastante, Tá certo. mas mesmo assim o resultado se Você mantém. deveria ver isso mais do lado esquerdo, né? Porque o pessoal que perde deve desaparecer mais. Então, o atrito está balanceado entre os dois por algum motivo, que eu não exploro no paper, mas mesmo